Aleluia. Ensinamento de Jesus, uma palavra bem conhecida, mas buscai primeiro. A idade vai chegando e a gente vai usando mas buscai primeiro o reino de Deus. Mas buscai primeiro. Como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa caminhada? Como é que está a nossa jornada cristã? Agora Jesus nos convida a buscar primeiro, ter a tua palavra, buscar primeiro o reino de Deus, buscar primeiro a tua vontade, ter a vontade dele como nossa essência, como nosso objetivo, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus nos diz algumas coisas, Jesus diz todas as coisas. No seu capítulo 5 começa a falar da bem-aventurança. O que Deus tem para mim e para você é muito maior do que possamos imaginar. O que Deus tem para mim e para a tua vida é muito maior do que possamos sonhar. O que Deus tem para mim e para a tua vida é muito maior do que possamos, quem sabe, imaginar essa noite. É o que Deus tem para nós. Mas o que Deus tem para nos entregar é necessário que nós colocamos Ele em primeiro lugar, a vontade dEle em primeiro lugar, os sonhos dEle em primeiro lugar. Eu costumo sempre dizer que o Salmo 37, versículo 4 e 5 são versículos lindos. Versículos que enchem o nosso coração, enchem a nossa vida, mas Deus quer nos chamar a atenção para algo mais especial, que colocar Ele como em primeiro lugar, colocar a vontade dEle em primeiro lugar, colocar os sonhos dEle em primeiro lugar. Ei, quem sabe olhamos para os nossos problemas e falamos, Senhor, olha para mim, mas antes de olhar para nós é necessário nós olharmos para o reino dEle, para fazer a vontade dEle, o querer dEle, para que Ele sobressaia sobre a minha vida. E quando eu coloco o reino dEle em primeiro lugar do que a minha vida, Ele me surpreende, Ele muda a minha história, muda a minha vida. Como tem sido a nossa vida? Dias atuais é difícil, né? Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E a Bíblia vai nos narrar uma história linda, lá no livro de Números, no seu capítulo 13. A história começa bem antes, né? Lá no livro de Gênesis, quando Deus promete uma terra a Abraão, a Isaac e a Jacó. E aí o povo se torna cativo do Egito. E aí não vamos adiantar a história. O povo fica 400 anos cativo no Egito. Deus levanta Moisés como libertador. Moisés agora tira o povo do Egito, Deus faz um milagre, eles atravessam o Mar Vermelho, e do lado de lá, todos nós conhecemos, Miriam canta, o povo jubila, porque Deus é fiel e zela a tua palavra para cumprir. Agora Moisés escolhe 12 espias, entre eles 2 homens especiais, Oséias e Caleb. Aí muitos se perguntaram, Oséias, no seu capítulo 3, no versículo 8, se não me falha a memória, Deus toca no coração de Moisés e muda o nome de Oséias para Josué. E agora Deus muda o nome daquele homem, muda a história daquele homem para Josué. E agora envia Josué e Caleb e os outros 10 espias para espiar a terra. Eu acho interessante nessa história porque depois do ocorrido eles vagam pelo deserto por 40 anos. Mas quando Moisés enviou os 12 espias, eles estavam a poucos quilômetros, podemos assim dizer, uma distância pequena, poucos dias da terra prometida. E esses homens foram lá, olharam. Enquanto os 10 viam problema, Josué e Caleb viam a solução. Aonde os outros 10 viam gigantes, eles viam a mão de Deus. Aonde os outros 10 viam dificuldade, eles enxergavam que Deus iria entregar nas nossas mãos.
espiritual? Como é que está a tua visão espiritual? Como é que você tem visto problema? Você tem olhado dificuldade, tem olhado para os problemas e falado: Senhor, não vou conseguir, eu não vou suportar. Ei, peça a Deus para mudar a sua visão neste momento. Peça a Deus para mudar os seus olhos neste momento. Que aonde tem tribulação vai ter vitória. Aonde tem dificuldade, Deus vai levantar e vai mudar a sua história sobre a face da terra. Mas é necessário nós olharmos para a visão dele, não perder o foco do céu. Mas você pode falar: mas está difícil. Ei, nunca foi fácil. No mundo tereis aflições, tem bom ânimo. Jesus Cristo venceu, nós também venceremos nele, pelo poder dele, pela graça dele, pela misericórdia dele, pela unção dele sobre nossas vidas. Igreja do Senhor, igreja, tira os olhos do problema, olha para Deus, olha para aquele que te chamou, olha para aquele que te deu a vida, busca a primeira face dele, busca os sonhos dele, mas é difícil, mas é complicado, mas a palavra nos ensina nessa noite: buscar primeiro o reino de Deus. E agora esses espias voltam. E esses espias voltam e permita-me conjecturar nessa noite, permita-me imaginar essa noite. Enquanto os 10 vinham resmungando entre si, vocês viram o tamanho daquele gigante? Vocês viram a força daqueles homens? Você viu a multidão daqueles homens, as espadas que eles carregavam? Agora imagine agora Josué e Caleb conversando. Meu Deus do céu! Você viu os cachos de uva que 2 homens não conseguiam carregar? Imagine nós naquela terra. Enquanto os outros olhavam o problema, eles já estavam enxergando: meu Deus do céu! Rapaz, nós que não somos tão grandes igual ele, eu vou precisar de uns 4 para carregar. Mas se vamos carregar, vamos. Porque o Senhor falou, a palavra do Senhor é poder. E se Deus falou, vai cumprir. Se Deus falou, vai cumprir. O momento talvez da tua vida seja difícil. O momento talvez seja tribuloso. O vento pode ser contrário. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Mas não perca o foco. Não olha a adversidade. Olha para Deus. E verás, e contemplarás, e principalmente vivenciará o seu milagre. Mas como é que é buscar primeiro o reino de Deus? Buscar primeiro o reino de Deus, agora a rebelião se levanta, os 10 inflamam o coração do povo, e o povo se inflama e eles começam a murmurar, e eles começam a desejar no teu coração voltar para o Egito. Não deseja voltar para onde Deus te tirou? Se o passado fosse tão bom, Deus não tinha te tirado de lá. É tempo de erguer a cabeça e caminhar. Mas Pai, Deus está tocando meu coração, eu estou falando, eu estou repetindo, mas está difícil, está complicado, o deserto é só passagem, mas aonde Deus te tirou, Deus não vai deixar você voltar. Não volta da onde Deus te tirou, continue a caminhada, mas essa só está difícil, eu estou chorando, eu estou pelejando, mas vai valer a pena. Quando eu me coloco na vontade do Senhor, quando eu me coloco para fazer o reino dele em primeiro lugar, quando eu coloco Deus em essência na minha vida, quando eu coloco Deus como essência dos meus sonhos, não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa quem parou, não importa quem prosseguiu, o importante é o que Deus tem falado na minha vida, e eu vou romper, eu vou prosseguir, eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar, porque Deus é que me chamou e Ele cumprirá a promessa. Agora Deus pega aquele povo, começa a rodar do rei, dando volta durante o deserto. Passa um ano, a promessa ainda está no coração de Josué e Caleb. Passa 2 anos, agora Deus manda uma nuvem, manda a coluna de fogo, e Deus começa a prover, e Deus começa a trabalhar ali no deserto mesmo.
mesmo. Deus faz brotar água na rocha no deserto. Tudo é passageiro porque Deus aponta para a terra prometida. Mas a dificuldade vem, as lutas vêm. Ei, Josué e Caleb, ele tinha a vontade de Deus em primeiro lugar. E ele sabia que a justiça de Deus ia cumprir em vossas vidas. O deserto não foi um dia, o deserto não foi um ano, o deserto não foi 10 anos. A Bíblia nos fala que o deserto durou, a caminhada no deserto durou 40 anos. E o que me chama a atenção é que quase todos que saíram do Egito pereceram no deserto. Que é isso, pregador? É a palavra que diz. Quantos pararam no meio da caminhada? Quantos fraquejaram na caminhada? Quantos olharam, ai, defrace, mirasse? Quantos voltaram, pai? Quantos deixaram o Egito voltar para o seu coração, onde Deus tirou? Quantos questionaram? Quantos murmuraram? Quantos não tinham a essência de Deus na tua vida, na sua história? Mas tinha dois homens que tinha duas famílias que tinha, e eles prosseguiram, eles pelejaram. Mas a luta vem para todos. Ei, a luta não vem só na casa do ímpio, não. A luta também vem na casa do crente. Ei, a alegria não vem só na casa do ímpio, não. A alegria também vem na casa do crente. Mas a diferença é que o crente persevera. Ei, às vezes a luta vem lá e vem cá. Mas aqui nós perseveramos, porque sabemos que nós temos vindo. E sabemos que nós vamos prosseguir. Porque Deus é a nossa vida e nosso... Eles passaram dificuldade como todos os outros. Eles passaram luta como todos os outros. Mas eles buscavam a Deus em primeiro lugar. Quando eles abriram mão dos sonhos deles, para falar, Senhor, se é necessário eu vou lutar no deserto, se necessário eu vou pelejar no deserto, mas eu não vou abrir mão da minha promessa. Eu não vou abrir mão do que o Senhor me disse. Eu não vou abrir mão do que está sobre a minha vida, sobre o meu coração. Em outras palavras, eu não vou abrir mão do céu. Não abre mão do céu pelas lutas passageiras. Não abre mão do céu pelos prazeres passageiros. Não abre mão do céu. Não abre mão do céu. Há uma terra prometida vai esperando por nós. E vale a pena prosseguir. Há o céu esperando por mim, por você, crente. Não pare no meio da caminhada, está difícil, está chorando. Quem sabe as águas estão amarradas, mas Deus transforma em doce neste momento. Ei, se não é para você fazer morada no deserto, não. Deus sacia a tua sede nessa noite, vai dizer, é tempo de caminhar, é tempo de lutar, é tempo de... A palavra de Deus para mim, para você nessa noite, é tempo de caminhar. Ai, não se faça a estalagem no deserto, não, é só passageiro. O vento é contrário, mas eu vou seguir porque há uma promessa sobre a minha vida. Há uma promessa, havia uma promessa sobre a vida de Josué e Caleb. Havia uma promessa, há uma promessa do céu esperando por mim, por você. Para eles era a terra prometida que mamava leite de mel. Para mim, para você, há o céu. Ai, esse céu é tão lindo. Agora o apóstolo Paulo fala no livro de Coríntios: aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, não desceu do coração do homem. É o que Deus tem separado para nós. Em outras palavras, o que Deus tem separado para mim e você é muito melhor. O que Deus tem separado para mim e para você é muito maior. Ei, é muito melhor, por isso que vale a pena prosseguir. Aqui na terra, de mais valioso é o ouro. E a Bíblia vai nos dizer que o ouro lá simplesmente é só para passar por cima. É só para nós pisarmos. Porque o céu é muito melhor. Entende-se uma coisa: quem escreveu sobre pedras preciosas, quem escreveu sobre ouro, puro ouro, quem escreveu sobre foi um humano, pela visão que Deus lhe deu.
Em outras palavras, aquilo que tem no céu, aqui na terra, nada se compara. O que João escrevia sobre o céu, o que João escreveu sobre o céu, é aquilo que a sua mente, sua pequenez, a sua pequena imaginação podia lhe descrever. Ele não conseguia descrever algo, palavras lhe faltavam. Pela visão transcendental a qual ele via, e ele tinha que escrever alguma coisa. Ele eu vou falar sobre ouro, eu vou falar sobre pedras preciosas. Ei, eu preciso escrever alguma coisa, mas a Bíblia vai nos dizer o céu é muito melhor, o céu é muito maior. Ei, vale a pena prosseguir. Mas é necessário buscar a Deus em primeiro lugar. Buscar a Deus em primeiro lugar é matar os meus sonhos, os meus projetos. Sim. É abrir mão do que eu quero para entender que a vontade dele é melhor do que a minha. Para entender que os sonhos dele são melhores do que os meus. Mas para que os sonhos dele se cumpram na minha vida é necessário eu matar o velho homem. É necessário matar as paixões humanas. É necessário dizer não ao pecado. É necessário eu olhar para ele e entender que ele é tudo na minha vida. E tudo o que ficou é ficou. O que sobrar é resto. E ele é tudo. Ele é essência. Ele é o único princípio e fim. Aquele que abre, ninguém fecha, ninguém abre. O teu Deus, o teu Senhor, o teu ajudador, o Santo de Israel, o Deus da tua vida, a tua família, a tua história. Este é o nosso Deus. É isso que Jesus estava ali ensinando no início do seu ministério. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Já caminhando para o final, quando Deus fala todas, é todas. Não existe meio termo. A palavra do crente é sim, sim ou não. Que passar disso é procedência maligna. Imagine que vem do céu para mim e para você. Imagine que vem do trono da glória para mim e para você. Imagine que Deus tem separado para mim e para você. Ai, tira um pouquinho não, ajustando as palavras, tira de vez o foco do problema, tira de vez o foco das circunstâncias, tira de vez o foco do vento contrário. Ei, mas você fala, mas irmão Francisco, eu sou fraco, eu sou frágil, eu sou falho. Quem todos nós somos falhos? Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Todos nós somos pecadores, mas a graça de Deus veio sobre nossas vidas, a misericórdia de Deus veio sobre nossas vidas. Ei, chama por ele nessa noite, clama por ele nessa noite, chama por ele. Ai, deixa o Espírito Santo fazer morada no teu coração. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que queremos que o Espírito Santo venha nos visitar. Não, o Espírito Santo não quer te visitar. Visita bem, vai embora. O Espírito Santo quer fazer morada em Deus, seu coração. Ele quer fazer morada na minha, na sua história. Ele quer fazer morada na minha, na sua vida. Deixa ele fazer morada. Se preciso for, deixa ele limpar a casa, deixa ele ajustar a casa, deixa ele ajustar a vela do seu barco, para você falar assim: ei, eu quero ir para Jope, mas Deus fala assim: ei, há um Nínive esperando para você. Ei, mas eu quero ir para Jope, lá é mais tranquilo, mas Deus tem um chamado na tua vida, Deus tem um propósito na sua vida. Se preciso for para mover céus e terra, só mover baleia, peixe grande que seja, mas vai fazer você chegar no limite, porque é um mistério para você fazer. Deixa ele fazer na tua vida a necessidade da vontade dele, do reino dele. Aleluia. Século 21, crentes mimados, mas eu não quero assim, mas eu acho melhor, não acho melhor assim. Mas
A Bíblia fala, é o reino dele, a justiça dele, nunca é eu. Nós aprendemos com quem? Jesus Cristo. Lá no Getsemane, meu Deus, vou entrar não, que o leque fica grande demais. Lá no Getsemane, Jesus, sentindo a dor, sentindo os espinhos antes, porque Jesus era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. E ele sentiu que ele ia passar, ele sentiu as dores antes de ele chegar. E ao Gólgota, imagine agora, e aí com a alma triste, angustiada até a morte. E agora ele fala bem assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja do jeito que eu quero, mas do jeito que tu queres. Se Jesus Cristo se colocou na vontade do Pai, quem é nós para colocar da minha forma, do jeito que eu quero? Ai, Jesus, eu não quero desse jeito. Ai, Jesus, eu não quero dessa forma. Não foi isso, não é esse chamado da minha sua vida. É da forma dele, do querer dele, da vontade dele. E todas as coisas serão acrescentadas. Agora, Caleb agora com 85 anos. Caleb tinha 40 anos quando Moisés pegou ele, chamou ele para ir como espia. E 40 anos ele passou no deserto. E aí todos nós somos conhecedores da história. Moisés morre, Deus esconde o corpo de Moisés. Deus levanta Josué como seu sucessor. E aí 5 anos eles começam a entrar na terra prometida. E aí chega para um lugar, Hebron. E aí Caleb, quando bate os olhos, com 85 anos de idade. Permita-me imaginar nessa noite, conjecturar nessa noite, o coração daquele homem começa a bater mais forte, bater acelerado. E aí ele vira para Josué e fala bem assim, ó: há uma promessa sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu descendente. Ei, lembra quando há 45 anos atrás, quando Deus usara Moisés e profetizou sobre nós, e aonde as plantas dos meus pés pisaram, Deus nos ia dar por herança. Chegou este momento, eu escolho Hebron, o que Deus tem para mim e para você. Vai chegar o momento que tu vai escolher, vai chegar o momento que você vai pedir, Deus vai lhe entregar. Mas aí, até este momento chegar, é necessário perseverar. A Bíblia vai nos dizer: aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar, aquele que não abre mão do chamado, aquele que abre mão do erro, aquele que abre mão do pecado, aquele que abre mão das circunstâncias dos vezes contrários, e olhar para o reino de Deus, olhar para a justiça de Deus. Deus vai cumprir a palavra boa que ele disse. E vai chegar. Eu profetizo um tempo de bonança, eu profetizo um tempo de renovação, eu profetizo um tempo de prosperidade na tua vida. Ai, eu profetizo a graça de Deus preenchendo o teu lar, eu profetizo o milagre de Deus sobre a tua vida, em todos os níveis: espiritual, material, sentimental, financeiro. Mas eu profetizo, mas é necessário perseverar, é necessário fazer a vontade dele. E prepare-te, Deus vai cumprir, Deus vai cumprir, Deus vai cumprir, Deus vai cumprir, Deus vai fazer, mas é necessário perseverar. E aí, para encerrar a mensagem, ventos contrários, lutas, Deus não vai permitir que isso te abale. Deus não vai permitir que isso te mate. Deus não vai permitir que isso te enfraqueça, pelo contrário, vai te fortalecer. Então, te convido nessa noite a dar graça pelas lutas.
Te convido nessa noite a ser grato pelas circunstâncias contrárias, sim, olhando para o céu, olhando para a vontade de Deus, olhando para o reino de Deus e a sua justiça. Te convido a ser grato, te convido a ser grato, porque às vezes, ai meu Deus do céu, é difícil. Não, mas ninguém te falou que vai ser fácil. Se alguém falou, estava mentindo para você. Agora a Bíblia fala assim, ó, temos que ser gratos pelas circunstâncias contrárias, pelos ventos contrários. É necessário ser grato olhando para o céu, porque Deus vai te preservar. Porque quando Caleb fala para Moisés, fala assim, ó, quando Caleb fala para Josué, fala assim, hein, passaram 45 anos. E aí, permite imaginar nessa noite, igual eu estou com os cabelos branquecendo já, as luzes naturais aparecendo, e aí Caleb fala assim, ó, estou com 85 anos, mas as minhas forças, ei, o vento vai passar, as lutas vai passar, mas o que Deus tem na tua vida vai preservar. As suas forças Deus vai preservar, porque Deus vai fazer você vivenciar o milagre. Aquela busca que você tem clamado ao Senhor, Senhor, salva meu filho, quem sabe salva minha esposa, quem sabe salva meu esposo, ei, faça um milagre naquele lugar, aquela luta que você tem buscado, tem pelejado, Deus vai ver os seus olhos contemplar o milagre que Deus já está fazendo, o milagre que Deus já, mas é necessário perseverar. Aí Josué vira para Caleb e fala assim, ó, seja conforme as tuas palavras. Não vai, entende-se uma coisa, quando chega a terra prometida, eles não iam pelejar, porque a peleja é de Deus. Quem ia fazer o milagre é Deus. Eles só iam tomar posse do milagre a qual Deus já tinha entregado. Isso é profético na minha e na tua vida. A peleja é no deserto. Como que é a peleja no deserto? Quando você abre mão do eu para fazer a vontade de Deus. Quando você persevera. Quando você não desiste. Deus te faz um vencedor. Deus te faz uma vencedora pelo poder que há no sangue de Jesus. Porque em Cristo Jesus não somos vencedores. Ei, isso já passou. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. É isso que Deus tem para mim e para você. Caleb foi lá tomar posse da sua terra que Deus prometera e ele conquistou a sua vitória. Que eu e você possamos conquistar a nossa vitória, mas principalmente não desistir no deserto, mas principalmente renunciar ao velho homem e se preparar para o que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Não se preocupe com o dia de amanhã, se preocupe em perseverar hoje e Deus vai fazer um milagre na minha e na sua vida, na minha e na sua história. Acenda essa oportunidade em nome de Jesus.